Bom dia. É bom estar aqui. É bom voltar. Férias é bom. Férias é gostoso. Mas melhor é estar na casa do Senhor. Tá? E eu cheguei. Eu cheguei, o reverendo Hélio saiu. Agora é ele que está de férias, né, os próximos 3 domingos. Hã? De novo, por quê? Ele tirou 10 dias no começo do ano, agora ele tirou 20, tá certo, 30 dias. Eu tirei 15 e vou tirar 15 no final do ano. Mas a gente precisa, né, descansar, a gente precisa, né, relaxar. Perguntaram para mim, o que você fez? Como foi de férias? Não fui, eu fiquei em casa descansando os 15 dias. Não fui para lugar nenhum, foi uma maravilha. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias no livro do primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, logo no comecinho dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ele está na tela. Também você pode abrir na tua Bíblia aí, no teu lugar. Vamos orar antes. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos na tua presença, de podermos cultuar a ti e bendizer o teu nome, Pai. Obrigado por nos trazer aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por tua salvação. Obrigado, Senhor, por nos libertar, ó Deus, e por levar-nos a conhecer a Ti, Pai. E hoje, Senhor, nesse momento, queremos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor toque em nossas vidas. Que a Tua mensagem faça sentido para nós, ó Deus, ao ponto de nos transformar, nos fortalecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Houve um homem em Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem ia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Efinéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava mesmo, que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não lhe passará navalha. Amém. Paul Tripp, no seu livro Perdidos no Meio, ele conta uma história. Quando ele era
jovem, a primeira igreja que ele começou a pastorear, ele foi pedido para que ele fosse visitar uma família. E quando ele chega na casa que ele foi visitar, quando ele conheceu a família, ele encontrou uma família no estado terrível. O marido viciado em drogas, em um estado assim de calamidade. A mulher, uma depressão profunda. 2 filhos vivendo no meio desse caos. Quando ele entra, ele olha aquilo, ele vê só caos. E ele ora. Ele pede para que Deus venha estar presente naquela família. E quando ele ora, os olhos dele mudam e ele começa a observar e Deus mostra para ele que ele estava presente naquela família. Mesmo em meio a todo aquele caos, ele estava presente. Eles tinham ali um pai viciado em drogas, mas ele estava ali. Ele não foi embora, ele não abandonou a família, mesmo na luta que ele estava vivendo contra as drogas, ele estava ali dentro, continuava fazendo parte da família. A mulher em depressão, mesmo em depressão, ela teve condições de pedir ajuda. Ela confiava em Deus, ela pediu para que um pastor fosse lá visitá-la, orasse com ela, aconselhasse, estivesse caminhando com ela. Ela ainda tinha força para crer em Deus, ela tinha força para pedir ajuda. Eles tinham 2 filhos, que mesmo em meio a tudo aquilo, eram filhos bons, obedientes. A família estava junta, estava unida. Deus cercava aquela família como um muro, para que ela não se perdesse, mesmo em meio à luta que ela estava vivendo. O texto que nós lemos trata essa mesma coisa. Deus presente, mesmo quando nós estamos em lutas. Mesmo quando a gente não consegue perceber a presença de Deus em nossas vidas, porque as lutas e as dificuldades são grandes, Deus está presente. O que acontece com Ana? Qual é o problema de Ana aqui? Seria muito fácil falar assim, o problema de Ana é que ela não tinha filho. Sim, era um problema. Ela desejava ter um filho, e isso acontece em nossa sociedade. Quantas mulheres que desejam ter filhos não podem? Por algum motivo, elas não podem ter esse filho. E esse era uma das questões de Ana, mas para Ana, isso era muito, muito mais acentuado, era pior. Por quê? A sociedade que Ana vivia dizia que a mulher só tinha uma função: dar filhos. Era gerar filhos e criá-los. Era a única função para a mulher nessa época, nessa sociedade. Era a única coisa. A mulher não ansiava ter uma profissão, uma carreira, ser bem-sucedida em alguma coisa. A única coisa que ela ansiava, toda mulher, ela crescia ansiando ser uma boa mãe, uma boa esposa, cuidar bem da sua casa, dos seus filhos. Era a única coisa. E de repente você vê uma mulher que não pode ter filhos. Então a questão aqui não é simplesmente ela não pode ter filho, mas a própria identidade dela está em jogo. Para que ela serve? Qual é a função dela naquela família? Se ela não pode ter filhos, se ela não pode criar os filhos, qual é a função dela? Então não é mais uma questão de identidade do que a questão de ter filhos em si. Embora fosse triste para ela o fato de ela não poder ter um filho, mas era a identidade dela que estava em jogo. Era mais. Ela tinha um outro problema. Eucana se casou com Ana, né, como todo casal, quando se casa, aquela coisa linda, maravilhosa. Eucana esperava ter vários filhos com Ana, e de repente vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada de filho, nada está acontecendo. Eucana precisava, porque a sociedade também cobrava dele. A família tinha que continuar, e ela continuava através dos filhos. E Eucana não tinha filhos. Ele não conseguia, Ana não dava filhos para ele. O que Eucana faz? Ele casa com uma outra mulher. A sociedade permitia isso. Então ele casa com uma outra mulher, e essa mulher dá filhos. Essa mulher, ela tem vários filhos com Eucana. E o que essa outra mulher começa a fazer? Ela percebe, claro, que Eucana gosta mais de Ana, mesmo ela não tendo filho, e ela começa a provocar Ana.
Imagina que você ter dentro da tua própria casa alguém fazendo bullying com você todos os dias. Toda vez que ela tem oportunidade, e aqui o texto fala que todas as vezes, todo ano, a família toda ia para Siló. Eles viajavam para essa cidade, porque ali estava o tabernáculo do Senhor, e eles iam lá adorar ao Deus. Todo ano eles faziam essa viagem, a família toda. Chegava Penina com seus filhos, toda felizinha com seus filhos, e Ana sozinha, sem nenhum filho, e ela provocava. Ela continuava provocando, mesmo dentro do templo, mesmo indo para adorar ao Senhor, Penina continuava provocando Ana, porque ela não tinha filhos. Então Ana, ela tinha o problema da sociedade. A sociedade cobrava o filho dela que ela não podia ter. Ela tinha a sua rival, dentro da sua própria família, provocando ela porque ela não podia ter filho. E ela mesma se cobrava, porque ela não podia ter filho. Essa era a situação de Ana. Essa era o que Ana estava passando anos após anos. Esse era o problema de Ana. Percebe que o problema é muito maior do que simplesmente não ter filho. Só esse já seria um problema. Mas é mais. Por causa de toda uma cobrança da sociedade, por causa da mulher que está dentro de casa como rival dela. Eu tenho filho, você não tem. Deus me abençoa, você não. Teu marido vai acabar, uma hora vai se enjoar de você e vai ficar só comigo. Esse era o problema. Qual é o teu problema? Eu queria que você parasse para pensar. Eu acho que não precisa de muito tempo para você pensar nisso. Qual é o teu problema? O que tem afligido a tua vida? Talvez se você contar o teu problema para mim, talvez não seja muito grande para mim, mas para você é. Não é? Você está passando, alguma coisa pode estar afligindo a tua vida nesse momento em que você está me ouvindo? Você sabe exatamente o que te aflige? Como você tem lidado com isso? Pensa nisso enquanto a gente caminha pelo texto. Porque Ana tinha um problema. Ana estava passando por uma dificuldade anos após anos. Nada mudava. Chegou ao ponto em que talvez ela nem pensasse que ia mudar. Aí, o texto fala que Penina tinha filhos. Então, quantos anos será que já não passou aqui? O texto não fala quanto, mas filhos. 2, 3. Fora o tempo que ela ficou casada com Eucana, sem que Penina estivesse, antes dele casar com Penina. Quantos anos será que essa mulher não está passando pela mesma dificuldade e nada muda? Mas existia uma coisa que Ana não estava vendo. Ana estava focada no seu problema. Isso a entristecia, ela chorava. Eu posso arriscar dizer que ela estava até tentando, talvez entrando numa depressão por causa daquela situação toda que ela estava vivendo. Mas existia coisas ali na vida dela que ela não enxergava. A primeira coisa que ela não enxergava é que ela estava casada. A sociedade também dava liberdade para que Eucana pudesse ter divorciado dela e mandado ela de volta para a casa dos pais dela. Porque se ela não pode ter filhos, por que eu quero ela dentro de casa? Vai embora. Vai viver com seus pais de volta. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele continuava com ela. Ele casou com outra mulher para que tivesse filho, mas ele não abandonou Ana. Ana continuava casada esse tempo todo. Uma das coisas que Ana não estava enxergando. Uma segunda coisa é que Eucana a amava. Não simplesmente manteve ela na família, mas o marido a amava. Dá uma olhada no versículo 5. Veja no versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Olha só a situação. Nesse sacrifício que a família ia fazer, o animal era sacrificado, o sangue era retirado, era aspergido sobre o altar,
mas a carne voltava para a família ia comer essa carne ali no tabernáculo mesmo. Então eles preparavam a carne e o pai tinha a responsabilidade ou a honra de entregar as porções de comida para cada um da família. E ele dava para a Penina, para os seus filhos, mas chegava em Ana, ele dava uma porção dobrada. Essa atitude de dar uma porção dobrada da comida para uma pessoa, era uma atitude que mostrava publicamente para a sua própria família que ele amava a Ana mais do que qualquer outro ali dentro. Então ele tinha prazer em mostrar, mesmo para sua segunda esposa e para os seus filhos, que ele amava a Ana, apesar dela não ter filhos. Ele amava. Ele amava. O que nós não vemos, talvez não estejamos vendo em meio a nossas lutas e dificuldades? O que muitas vezes nós não vemos? Nós não vemos que Deus nos ama. Deus fez a mesma coisa por nós. Versículo muito conhecido, João 3,16. O que está escrito lá? Exatamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a demonstração do amor de Deus por nós. Quem éramos nós? Se eu falar que ninguém é pouco, nós éramos inimigos de Deus. Nós lutávamos contra Deus, nós não queríamos saber de nada de Deus. Mesmo assim, Deus entrega o seu único Filho por amor a nós. Isso é demonstração de amor. Deus nos ama, mas Ele demonstra o seu amor quando Ele entrega o seu único Filho em sacrifício por nós, para que nós fôssemos perdoados, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reunidos, ouvindo a sua palavra, sentindo a sua presença, como nós lemos no começo, recebendo a vida eterna de Deus em nós. Quem éramos nós? Não éramos ninguém. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas Deus nos ama e demonstra o teu amor por nós, entregando o seu próprio Filho. Mas tem mais. Eucana não somente demonstrava o amor dele ali, publicamente, mas Eucana declarava esse amor para ela. Veja no versículo 8. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu te amo, eu estou aqui. Eu nunca te desprezei. Eu quero filho também, mas eu nunca desprezei você por isso, porque eu te amo. Ele declarava isso para Ana, mas parece que isso não fazia sentido para ela não era importante, porque ela queria ter um filho. Ela queria sair daquela situação. E muitas vezes nós estamos na mesma situação, nós passamos por dificuldades, por lutas, e Deus fala conosco e nós não estamos ouvindo o que Deus está falando conosco. Deus está declarando o seu amor, a sua presença, as suas promessas para nós, e nós não damos ouvido porque estamos focados no nosso problema, na nossa dificuldade, naquilo que estamos passando nesse momento. Assim como Eucana falava, declarava verbalmente para Ana o seu amor, Deus também fala para nós. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Está na tela se você quer. Vamos ler junto. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Caraca, o que é isso? Existe amor maior
nesse mundo do que o amor de uma mãe pelo seu filho, que está ali sendo amamentado. Existe amor maior do que esse. E Deus fala assim: olha, ainda que essa mãe se esqueça do filho, eu não me esqueço de você, porque o meu amor é muito maior do que o amor de qualquer mãe desse mundo. O meu amor por você é muito maior, eu não me esqueço de você. Eu estou vendo o que você está passando. Eu estou com você na sua tribulação, eu estou com você nas suas lutas, eu estou com você na doença que você está enfrentando. Eu estou com você, eu não me esqueço de você. Eu ouço as suas orações. Não é Deus que não nos ouve, é nós que não ouvimos Deus. Não ouvimos a declaração de amor de Deus, não ouvimos as promessas de Deus para nós. Isso nos abate. Isso nos abate. Porque oramos, e parece que Deus não está ouvindo. Não vemos nada acontecer. Mas Deus está ouvindo, Deus não se esquece de nós. Aquele que nos amou tanto ao ponto de entregar seu filho para morrer por nós, depois que nós somos salvos por esse filho, Ele não esquece, Ele não nos abandona na nossa caminhada, Ele continua conosco. Ele continua caminhando conosco, não importa o que você esteja passando, Ele continua do teu lado. Não é Deus que se esquece de nós, mas somos nós que nos esquecemos de Deus, das suas promessas, de quem nós somos nele. Lembra que no começo eu falei, um dos problemas de Ana era o problema de identidade. Quem ela era, se ela não podia dar filhos, quem ela era? Diante da sociedade ela não tinha valor nenhum. E nós, quem somos? Quem nós somos? Quem é você? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não existe nada melhor nesse mundo do que ser filho de Deus, fazer parte da família dele, estar ao lado dele. Nós temos uma identidade. Ana tinha a identidade dela, era a esposa de Eucana. Já era suficiente. Nós somos filhos de Deus. Se Deus não fizer mais nada por nós, Ele já fez muito. E nos trazer para a família dEle, para ser nosso Pai. Mas, o problema de Ana teve uma solução. O problema de Ana teve uma solução. E qual foi essa solução? E como é que as coisas aconteceram? A solução de Ana foi uma renúncia. Renunciar ao seu próprio filho. O filho que ela não tinha, ela renunciou. Olha o versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, de fato olhares para a aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, eles derem um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E de sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela não tinha filho, mas ela chegou diante de Deus e falou assim: eu vou dedicar esse filho para o Senhor. A ideia ali, não passará navalha, o filho dela seria um nazireu, consagrado ao Senhor desde o ventre, para servir a Deus. O passar navalha é só um detalhe, ele não poderia cortar o cabelo iria crescer, a barba ia crescer, ele não podia tomar vinho, nada que viesse da uva, ele não podia nem comer a uva, e várias restrições tinha para que ele fosse separado para consagrar o Senhor. E é isso que ela está falando para Deus: se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver para o Senhor, e ele vai ser consagrado ao Senhor, ele vai viver para o Senhor. Ela abriu mão do filho, e ela fez isso, tá? Ela fez isso. Ela ficou com o filho até que ele foi desmamado. Quando ele estava desmamado, ela levou para o templo e deixou lá para o templo. Ela via o filho uma vez por ano.
O coração dela não estava no filho, mas no Deus que estava restaurando a vida dela, o casamento dela, a identidade dela. Foi isso que ela fez. Olha só como que Deus, Ele se compromete com quem faz isso, com quem tem o coração dessa forma, em se agradar nele, em estar com ele, em colocar nele as suas expectativas. Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Está na tela, quem quiser ler. Vamos ler juntos? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Olha só. Entregue o seu caminho ao Senhor, aquilo que você está passando. Seja coisas boas ou ruins, tá? Entregue o seu caminho. As coisas estão maravilhosas na sua vida, entregue isso para o Senhor. As coisas não estão bem, está passando por aflições, entregue isso ao Senhor. Confia nele, que Ele vai fazer o que for necessário para você continuar caminhando. Para que você termine a sua jornada. Ele vai com você, Ele vai providenciar o que você precisa para terminar essa jornada. Confia nele. São promessas de Deus para nós. Outra, Provérbios 3, 6. Provérbios 3, 6. Vamos juntos? Conheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Está difícil? Está difícil a caminhada? Eu creio que está. Mas reconheça que Deus está com você. Ele está no teu caminho, Ele está do teu lado. Reconheça isso. Que Deus não te abandonou. Reconheça o Senhor em cada coisa que você vive. Talvez a tua luta está difícil, mas é só isso que você tem na tua vida? É só luta, é só dificuldade? E o restante? E o restante? Cada manhã que você acorda, cada dia que você vê nascer, cada vez que você senta à tua mesa e seu alimento está lá, e tantas outras bênçãos que Deus tem dado na sua vida, reconheça que Ele está ali. Tudo bem, existe um problema, existe uma dificuldade, e ela está difícil, está fazendo a caminhada ser mais difícil, ok? Mas reconheça que Deus está ali te abençoando, te fortalecendo, para que você continue caminhando, apesar da dificuldade que você enfrenta. Reconheça, e Ele vai endireitar a sua vereda. Aquele caminhar meio cambaleante por causa das dificuldades, passa a ser um caminhar mais firme, de quem crê em Deus, que confia nele. Tem mais, Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Vamos juntos? Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha só, lance os seus cuidados no Senhor. A nossa grande dificuldade quando a gente está passando por problemas, a nossa dificuldade é que a gente não consegue meditar no Senhor, a gente medita nos problemas. A gente senta em silêncio, e logo na mente começa a vir os problemas, a dificuldade. O exame que ainda não saiu, eu não sei qual é o resultado do problema que eu estou vivendo. É a dívida que eu não paguei, é o emprego, são os vários currículos que você manda e não consegue nenhuma resposta positiva. E você começa a se preocupar, como que eu vou comprar, como que eu vou fazer o mercado? Como é que eu vou fazer minhas compras? Não tenho dinheiro. De onde vai vir o dinheiro? E a gente passa a meditar naquilo que a gente está passando e para de meditar no que Deus está falando conosco. Para de meditar no que Deus está falando conosco. Aí o texto fala, lance os teus cuidados sobre o Senhor. Então, essa preocupação, lança. Tudo bem, acorda de manhã, já começa a sentir a angústia, o problema. Ora, Senhor,
ó, eu estou sofrendo com isso, eu estou passando por isso, está assim, está difícil, fala, chora diante de Deus, e fala, no final eu entrego tudo para o Senhor. Me dê alegria, forças para continuar o meu dia. E faça isso todo dia. E toda vez que a tua mente começa a se voltar para os seus problemas, para e busca a Deus, lança sobre eles os seus cuidados, os seus problemas, as suas dificuldades, confia nele. Lance sobre ele. E você vai ser fortalecido por ele. Tem mais. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Vamos juntos? Eu é o que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Não importa o que você pensa. Ah, Deus não está me ouvindo, Deus não gosta de mim, Deus não liga para mim. Não importa, isso. O que importa é o que Deus pensa de você. E o que Deus pensa de você já está revelado, não é uma surpresa. O que Deus pensa de você é que você é um filho amado por causa de Cristo. Você é um filho amado dele por causa de Cristo. Quando Cristo morre na cruz por você, por nós, quando ele sofre naquela cruz e morre, quando ele ressuscita, ele faz tudo isso para que nós fôssemos aceitos por Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê o seu Filho Cristo em nós. Ele se alegra naquilo que Cristo fez por nós. Nós somos inseridos na sua família por causa de Cristo. Não é por causa de nada que você faz. Mesmo que você esteja pensando que Deus esqueceu de você, te abandonou, que Deus não te ouve, Ele continua te amando. E Ele continua planejando a sua vida. E o pensamento de Deus para você não é pensamento de mal. O que Deus está fazendo, ou o que Deus permite que aconteça na tua vida, não é porque Ele quer o mal, mas Ele quer o teu bem. Não confunda. Dificuldades, lutas, problemas, todos nós passamos. Seja pobre, seja rico, seja um milionário, todas as pessoas desse mundo passam por problemas, por dificuldades. Todos. Crente e não crente. Filhos de Deus e não filhos de Deus. Todos passam por problemas. É isso que nos faz crescer, é isso que nos fortalece. Não são os momentos bons e maravilhosos da vida, mas são as dificuldades que nós enfrentamos que nos faz crescer. Então, quando nós passamos dificuldades, por mais que seja ruim para nós, é bom, porque nós estamos crescendo. Entende isso? Mas qual é a diferença nossa, que somos filhos de Deus, chamados por Cristo, para vivermos esse evangelho? É que Deus está conosco. O que está acontecendo na nossa vida faz parte do plano maravilhoso de Deus para nós. Nós temos um Deus que nos ama. Passamos por dificuldades, sim. Mas é Ele que nos fortalece a viver a cada dificuldade, a cada problema. É Ele que nos luta por nós, não é nem que nos faz lutar para vivermos, mas é Ele que luta por nós para que a gente vença. Sem Deus, nós teríamos que estar lutando e batalhando, tendo força para vencer, mas com Deus, Ele luta por nós. Nós precisamos confiar nele, caminhar com Ele só. É só isso. Ele que sabe o que Ele pensa por nós, e o pensamento dEle, o que Ele tem planejado para cada um de nós, são bênçãos, são coisas boas, coisas de um Pai amoroso, não é de um carrasco. Muitas pessoas pensam, né, muitos irmãos nossos pensam, porque Deus está pesando a minha vida porque eu estou em pecado. Isso não é um caso, isso não é Deus.
Deus pesando a mão, Deus nos ama, Deus nos sustenta nas suas mãos. Quando as coisas estão difíceis demais para nós, Ele nos carrega. Mas nós vamos terminar a nossa caminhada nesse mundo com Ele do nosso lado. Esse é o pensamento que Deus tem de nós. Nós temos um futuro. Nós vimos hoje. O nosso futuro é a vida eterna com Ele. Viver eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Esse mundo é passageiro. As lutas que nós passamos aqui é passageira. Isso aqui perto da eternidade com Ele não é nada. Só rapidinho, já vai embora. Perto da eternidade. Por fim, Lamentações 3:25. Lamentações 3:25. Juntos? O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Quem aqui busca o Senhor? Você busca o Senhor? Ele é bom para você. É que ele acabou de falar na palavra dele. Ele te chamou, colocou no meio do seu povo, e você tem buscado a Ele, tem buscado a Deus. Ele é bom para você. Sabe por que Ele é bom para você? Não é porque você busca Ele, mas porque Ele te deu a oportunidade de buscá-lo. Porque Ele te chamou, Ele se revelou a você e agora você pode buscá-lo. Então Ele te amou antes de você começar a buscar. Você estava lá no mundo, não queria nem saber de Deus, mas Ele olhou para você, te amou, te chamou, te colocou na presença dEle, e agora você pode buscá-lo. Então, se você está buscando a Deus, se você tem condições de buscar a Deus, é porque Ele te ama, Ele te resgatou, Ele te salvou. Irmãos, a nossa alegria não está na solução mecânica dos nossos problemas, mas na presença e no descanso que o Senhor dá em nossas vidas. A nossa alegria está nisso. Nós podemos continuar sofrendo com os nossos problemas por mais um tempo, ou talvez até o final da nossa vida a gente vai estar carregando esse problema. A nossa alegria não está nisso. A nossa alegria está em Cristo, a presença dEle, o que nós ouvimos agora, Deus falando conosco. Ele está presente em nossa vida, Ele nos ama, Ele nos chamou, Ele nos resgatou. Se alegre nisso, porque a grande maioria do mundo não tem isso. Você tem. Você tem. Se alegre nisso. Ele vai resolver o teu problema? Ele é poderoso para resolver o teu problema, eu creio nisso. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus cura a qualquer enfermidade, por mais terrível que ela seja. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus trabalha, resolve problemas, Ele age, eu creio nisso. Mas se Ele não fizer, se alegre nele. Se demorar um pouco mais, para a solução do teu problema vir, se alegre nele. Olhe para Ele. Olhe para Ele, porque Ele está com você. Ele está caminhando com você. Ele está presente na sua vida em meio à tribulação, à luta que você está passando. Ele está presente. Ele não te abandona. Ele não se esqueceu de você. O que nós precisamos fazer em meio às nossas lutas e tribulação, olhar para Ele. E ver o quanto Ele tem caminhado conosco, o quanto Ele tem feito em nossas vidas. E quando você começa a observar isso, você vai perceber que o seu problema, a sua aflição, é um detalhe, diante de tantas bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Aonde for que esteja afligindo a sua vida, você vai ver que Deus tem feito muito mais. E Ele pode resolver a questão que você está sofrendo, pode sim.
Confia nisso nele também. Creia que Deus pode também te curar, te libertar, dar a solução de um problema que talvez você está olhando, está sendo insolúvel para a sua vida. Concluindo, o filho de Ana foi Samuel, né? O livro tem o nome dele, Samuel. Samuel foi sacerdote, juiz e profeta em Israel. Ele foi o primeiro homem que conseguiu, teve os 3 ofícios. Ele foi juiz, sacerdote e profeta em Israel. Ele foi o último juiz. Foi ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. A partir dele, já o juiz não era juiz que governava Israel, passou a ser os reis. Ele unge, ele tem a honra de ungir os 2 primeiros reis de Israel. Aliás, depois de Samuel, só mais um homem conseguiu unir os 3 ofícios. Só mais um homem. Jesus. Jesus foi o segundo e último homem que conseguiu unir nele juiz, rei e profeta. Ana entregou seu desejo a Deus e ele se tornou uma bênção para ela, para sua família, para sua nação e para nós hoje. O que pode acontecer se você hoje abrir mão daquilo que mais deseja entregar para Cristo? Algo para a gente pensar. Ana abriu mão do desejo dela e se alegrou em Deus. E essa atitude de Ana foi bênção para ela, para a família dela, para Israel, que teve um excelente juiz, sacerdote e profeta, que atuou muito na presença na nação de Israel, e é bênção até para nós hoje, porque temos muita. Deus falou muito através dele para nós, tem falado através dele para nós até hoje. O que será que, se você realmente confiar em Deus, entregar tudo para Deus e alegrar nele, o que Deus vai fazer na tua vida? A quem vai abençoar? Será que só você? Ou quantas pessoas mais serão abençoadas pela sua atitude de confiar em Deus e se integrar totalmente a Ele? Então, esse é o convite de Deus para nós. Contente-se com o que Deus tem feito em sua vida. Entregue os seus desejos e sonhos a Ele. E veja o nome de Jesus sendo glorificado através de você. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. É um amor incompreensível, porque nós não merecemos, mas é um amor real. O Senhor está presente em nossas vidas, o Senhor nos ama, o Senhor nos chama para caminhar contigo, Pai. Na verdade, não é o Senhor que caminha conosco, é nós que caminhamos contigo. Nós seguimos os teus planos e vivemos, Senhor, a vida que o Senhor deseja que nós vivamos, ó Pai. Mas há muitas vezes, Senhor, a vida que nos é proposta é difícil. Existem obstáculos, problemas, tribulações, lutas que passamos, Senhor, nos nossos dias a dias, que nos desanima, nos faz duvidar, Senhor, de Ti, das Tuas promessas, que nos faz questionar a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. O que eu clamo é que o Teu Espírito venha estar sobre nós, ó Deus, e tire essas mentiras do nosso coração. Que possamos realmente crer na verdade do Teu Evangelho, crer que o Senhor está presente em nossas vidas, crer e ver, Senhor, toda a bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, dia após dia, Pai. E isso venha nos colocar em nossos corações a convicção, a fé que precisamos para continuarmos a nossa jornada, Senhor, nesse mundo, Pai. Nos abençoe sim, Pai. No momento que o Senhor desejar, no momento que o Senhor planejou, que os problemas, as curas venham acontecer em nossas vidas, ó Pai. Mas enquanto isso não acontece, que o nosso coração se alegre em Ti, se alegre na Tua presença, se alegre por conhecer, por compreender o Teu amor por nós, Deus, em nome de Jesus.